Muito bem, meus amigos do SOS Planeta, é um prazer uma vez mais estar aqui fazendo comentários sobre questões ambientais em meio à visita do Papa Francisco ao Brasil, ele que vem defendendo uma ação da Igreja Católica em torno do que ele conceitou como os pobres do mundo. Aliás, não só da Igreja, mas de toda a classe política, seja nos níveis municipais, estaduais ou no nível federal. E não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Afinal de contas, nós já somos mais de 7 bilhões de pessoas habitando esta grande nave, que não é tão enorme assim, que é o nosso planeta Terra. Nós temos cuidado muito mal do planeta. Nós somos muitos e utilizamos os nossos recursos naturais, que são escassos, de uma forma muito irresponsável. Atualmente, cada habitante do planeta tem mais ou menos cerca de 15 mil metros quadrados de terra produtiva. É pouco, se você considerar que a superfície da Terra tem mais de 51 bilhões de hectares. Tá certo que desses 51 bilhões, muita coisa, cerca de 13 bilhões, são áreas cobertas por gelo ou por água. Há, nisso tudo, 1,5 bilhão de hectares que os homens entenderam que deviam ficar separadas essas áreas para a proteção ambiental. Para quê? Para a reserva do que nós chamamos de biodiversidade, para a renovação do clima e para a estocagem de carbono, ou seja, para tirar o CO2 da atmosfera e não ter o que os cientistas estão chamando de aquecimento global, que a gente vem há algum tempo dizendo aqui, faz, aliás, um bom tempo. Acontece que as atividades econômicas globais crescem a uma taxa de mais ou menos 4%. E o crescimento disso significa mais energia necessária para girar todo esse mecanismo de produção e de consumo. Em termos energéticos, é uma imensidade o que se precisa de energia para, de alguma forma, manter os lares aquecidos, os automóveis, caminhões, trens e aviões circulando por todo o planeta, enfim, todas as nossas atividades do dia a dia. Acontece que 20% da população mundial, apenas 20% da população mundial tem acesso de fato aos bens de consumo e ao que nós chamaríamos de bem-estar, se é que isso a gente pode conceituar de uma forma rápida. 20%. Só que esses 20% que têm acesso consomem 60 vezes mais do que os outros 80% que não têm acesso. É claro que essa conta não fecha. É evidente que nós estamos consumindo mais do que podemos. E é evidente que esse consumo exagerado precisa ter um freio. Daí veio a ideia de se conceituar o que se chama de pegada ecológica. Cada um de nós, eu, você, todos nós, temos a consciência do quanto gastamos energia e do quanto emitimos de gases que têm efeito de estufa, ou seja, que aumentam o aquecimento do planeta e que levam em risco a própria humanidade, coisa que já está, inclusive, acontecendo com alterações importantes do clima, com mais frio, onde já fazia frio, com mais calor, onde já fazia calor, com alterações fundamentais que podem levar, por exemplo, à desertificação, ou seja, mais áreas desertas no mundo, problemas de fome, com o crescimento da população mundial, ao contrário do crescimento da fome ou da falta de produtividade, nós temos que aumentar a produtividade. Então você tem aí uma porção de aspectos importantes da falta de critério do consumo energético. E para encerrar, aproveitando a presença do Papa, que ficou parado no congestionamento no Rio de Janeiro, um fato absolutamente curioso, né? Nós podemos lembrar que esse congestionamento que atrapalhou o Rio de Janeiro, que parou sua santidade, Papa, não é resultado apenas da fila de caminhões que lá existiam. É a falta de uma organização, não só da circulação desses veículos, mas da forma como o Brasil como um todo trabalha a questão do transporte. Seja transporte de pessoas, seja transporte de cargas, e nós aqui estamos insistindo há muito tempo o quanto nós gastamos de forma exagerada em termos energéticos e o quanto nós emitimos exageradamente também de gás de efeito estufa, porque continuamos tendo uma matriz de transportes de cargas
extremamente exagerada em termos rodoviários. Mais de 65% das nossas cargas são transportadas em cima de caminhões. Nós precisamos mudar isso, trazer isto a um patamar de 30% a 35% em termos de caminhões, redistribuir esta carga em cima de trens e também em cima de barcos ou barcaças, oleodutos, enfim, formas mais eficientes e menos custosas do ponto de vista energético e menos poluidoras do ponto de vista ambiental. Mas eu reuni todos esses assuntos em torno do curioso momento que o mundo viveu no congestionamento do Rio de Janeiro na chegada do Papa. Aquilo chama atenção, questão de mobilidade urbana, e uma questão independentemente da desorganização que foi a segurança que havia ao redor do deslocamento do Papa e até também o jeito pessoal do Papa de querer ter contato com o povo. Independentemente disso, os seguranças passaram um sufoco grande, mas o Brasil mostrou de forma clara o quanto não resolveu ainda suas questões de mobilidade interna. E nós nem estamos ainda na Copa do Mundo. Imaginem só, nós só estamos nesta jornada mundial da juventude. Ainda não estamos vivendo de fato uma grande quantidade de pessoas correndo ao redor de eventos importantes como a Copa do Mundo, coisa que nós certamente ainda não estamos estruturados, porque continuamos pensando desta forma pouco racional. Claro que as mudanças a partir de hoje só surtirão efeito, quem sabe, daqui a 1 ou 2 ou 3 décadas, mas é preciso começar e a ideia é se começar imediatamente arregaçando as mangas e fazendo o que tiver que ser feito. Para encerrar, eu vou dizer, doa até quem tiver que sentir algum tipo de dor. Porque, é claro, nessa mexida, por exemplo, na matriz de transportes, tem gente que não vai gostar, mas está na hora de pensar no país e não só nos interesses destes ou daqueles empresários, ou desta ou daquela atividade econômica. A gente volta a falar sobre isso.